Oi, eu sou a Esther e se você ainda não me conhece, muito prazer. Pra quem não sabe, eu estou aqui nos Estados Unidos, cheguei até que enfim. E eu vim contar pra vocês como que foi esse processo pra eu chegar até aqui e como que vai ser posteriormente as coisas que vão acontecer. Bom, fazem exatamente 2 anos e 7 meses que eu estou me preparando para esse intercâmbio. E o intercâmbio ele se chama Au Pair na América. Au Pair na América, né? Então, existem outras au pair em outros lugares do mundo. Eu sei que existe na China também e existe também na Europa. E eu escolhi para fazer aqui nos Estados Unidos. Bom, eu estudei por 3 anos, fiz faculdade de secretariado executivo. E a minha faculdade, ela tem o inglês e o espanhol. Então, eu tinha que me dedicar a um ou outro. O meu inglês era 0 e meu espanhol também era 0. Então, eu consegui me aperfeiçoar melhor no espanhol. Inclusive, eu fiz o meu primeiro intercâmbio na Argentina. Então, eu precisava também melhorar no inglês, porque a área exige, primeiramente, o inglês do que o espanhol. E aí eu comecei a me preparar assim que eu concluí a faculdade, né? Comecei a fazer curso. Antes de terminar a faculdade, eu fiz 1 ano de inglês no CNA. E só que não foi suficiente. Quando eu concluí a faculdade, então eu comecei a me preparar. E eu fui tirar o meu passaporte, eu tirei a minha CNH, porque precisa da CNH. Eu comecei a estudar o inglês, eu contratei uma professora particular e comecei a estudar o inglês, porque isso é importante. Tem pessoas que vêm com inglês básico, você pode vir. Só que assim, eu sempre, quando eu perguntava para as meninas, sempre falavam, olha, é importante que você venha com inglês, pelo menos para você conversar. Então, o meu inglês aqui, ele tá assim, né? É básico para o intermediário. Eu consigo conversar pouco, mas consigo entender e é importante. Às vezes a gente não consegue falar tanto, mas entender eu acho que é melhor do que falar. Porque se você tá entendendo o outro, eu acho que é bem melhor. E daí comecei a me dedicar, estudei o inglês, contratei uma professora particular e fui estudando. Quando deu 2 anos que eu estava trabalhando, porque eu trabalhei como secretária na minha área, esse era o meu objetivo. Ter 2 anos de experiência, como eu já tinha me formado, eu queria ter uma experiência. Então eu optei por isso. Tem gente que termina a faculdade, já vem, então assim, cada um tem o seu propósito, os seus planos. E daí, deu 2 anos, eu entrei de férias e eu comecei o processo. Como que foi esse processo? Eu fui até uma agência. Tem várias agências, tem a Cultural Care, que eu conheço, tem a CTB, STB, tem a Experimento foi a minha agência. Então assim, eu já indico a minha agência, por mais que o processo ele é mais difícil, eu indico a minha agência, porque assim, o suporte que eles dão é maravilhoso. Aí, depois que eu comecei o processo com a minha agência, entrou a pandemia, que foi em março, né? Dia 15 para 16 de março. Um pouco antes disso já começou a pandemia. Então, assim, já não dava mais dava pra continuar o processo, mas não dava pra ter certeza se ia vir, se não ia vir. Então, durante esses 7 meses foi um processo bem dolorido pra eu chegar até aqui. Porque teve muita indecisão de vai e não vai, vai e não vai. Trump fechou a fronteira para os brasileiros entrar, porque ele falou que os brasileiros estavam muito irresponsáveis. E aí, tipo, eu fiquei muito triste com isso. Eu até pensei, eu vou tentar fazer au pair na Europa. Eu já tinha até fechado com a minha família, né? Porque eu fiz com um experimento. Em 1 mês eu já estava online, porque eu já tinha família. E depois eu vou contar como que foi que eu conheci a minha família também pra vocês, quais foram os meus requisitos pra escolher a família, porque isso é importante, você ter um plano. Como que eu quero a minha família? Eu quero 2 crianças, eu quero 1 criança, eu quero ter tempo livre, eu quero ter banheiro no meu quarto, tudo isso eu vou falar um pouco em um próximo vídeo, pra esse vídeo não ficar muito longo. E concluindo, então Trump ele fechou a fronteira para os brasileiros exclusivamente. Então eu tinha ainda a esperança que fosse abrir, porque aconteceu a mesma coisa com a Europa. Só que isso não aconteceu, ele não abriu a fronteira para os brasileiros, pelo contrário.
ele cancelou a emissão de todos os vistos para geral, para todo mundo. Então, meu visto já estava marcado para o dia 30 de setembro, dia 30 de agosto, e eu não consegui. Não foi possível, eles cancelaram minha emissão de visto. Só que aí, quando foi em julho, o Trump abriu uma exceção no visto de exceção, que eu também vou falar sobre esse visto de exceção no próximo vídeo. E, foi uma porta aberta para eu estar aqui hoje. Como que funciona? Ele liberou para as famílias que estavam de frente para o Covid. A gente tem alguns requisitos e a minha família atendia esses requisitos. Então, nós começamos todo o processo, foi um processo bem longo, um processo assim de um mês. Em um mês eu fiquei online, em um mês foi o processo para o visto dar certo. Só que assim, gente, quando as coisas elas são para dar certo, quando as coisas estão na direção de Deus, tudo dá certo, tudo contribui para o bem. Então, eu vi em cada detalhe os cuidados de Deus comigo para eu estar aqui hoje. Meus planos era vir em setembro. E eu consegui, né? Nesse período de um mês pro visto ser aprovado, eu fiquei muito ansiosa, muito preocupada. Eu digo, não ansiedade de ficar ansiosa, sabe? Mas ansiosa de querer saber se vai acontecer, porque tem a possibilidade de não dar certo. Então, assim, a gente fica preocupada, eu fiquei muito preocupada. Mas quando o visto ele foi aprovado, eu descansei, eu fiquei bem tranquila, porque ainda restava 16 dias para eu me embarcar, então eu fiquei bem, na verdade 16 não, porque o meu visto foi aprovado dia 25 de agosto, foi até antes da data que seria, e deu muito certo, então eu descansei, fiquei bem tranquila, trabalhei até o dia 4, foi meu último dia no trabalho, e aí comecei a despedir do pessoal e fazer todo o processo para realmente embarcar, a preparação de mala. Eu gostaria muito de ter mostrado para vocês vídeos eu preparando a mala, mas foi tão corrido que eu não consegui. Mas assim, eu vou ter vou fazer um vídeo de dicas do que trazer na mala, porque assim, eu vejo que bastante meninas falam aqui no YouTube sobre isso, mas para mim não foi muito assim. Pra mim, é porque cada pessoa vai pra um lugar e cada lugar é diferente. Então, eu vou falar especificamente da minha cidade, do estado que eu vim, como funciona, no período do ano que eu vim, porque é importante a gente saber. E eu quero ajudar as meninas que têm esse mesmo desejo que eu tinha de vir. Eu não tinha vontade de vir morar nos Estados Unidos. Eu tive vontade de aprender o inglês. Então, assim, isso pra mim foi primordial. E essa oportunidade como au pair, porque aqui o au pair, ele, além de você estudar, de você aprender a língua, você vai morar com uma família e você vai ganhar por isso. Você cuida de uma criança, recebe $195,75 por semana, que isso aqui é um valor mínimo, né? Mas que já te ajuda muito, ainda mais quando você guarda, você converte, manda para o Brasil. Quem tem oportunidade, quem tem desejo de voltar, quem não tem de voltar, acaba guardando aqui mesmo para usar futuramente, fazer uma faculdade e assim por diante. Então, esse é o objetivo, meu objetivo até aqui. Esse é o propósito que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Então, vai ter mais vídeos sobre esse assunto. Se vocês tiverem mais dúvidas, me deixem aqui embaixo, tá bom? Sobre agência, sobre o que vocês quiserem, tá? Que eu espero conseguir ajudar vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!